Agora vamos conhecer a ferramenta dos 6 chapéus de pensamento do Eduardo de Bono. O meu era só para começar. Então, o professor de Bono explica pra gente que essa ferramenta pode ser aplicada basicamente para o desenvolvimento de pessoas. Uma ferramenta muito ligada à gestão de pessoas. E como é que ela funciona? Cada pessoa precisa usar um chapéu. Não necessariamente precisa estar fisicamente com o chapéu. O chapéu é apenas um conceito que o professor explica pra gente. Tá? E esses 6 chapéus, cada um com sua cor, eles têm um significado específico. Vamos conhecer. Quem usa o chapéu branco é aquela pessoa que vai estar ligada aos dados. É aquela pessoa que vai estar ligada às informações concretas, aos dados já processados, aquilo que realmente ele domina do conteúdo. E não as intuições, e não as impressões, e não as opiniões. Então, quem usa o chapéu branco vai sempre pensar de forma objetiva. Que dados nós temos? Que dados nos faltam? Que dados precisamos conseguir? De que forma vamos conseguir esses dados que nos faltam? Para que as suas decisões sejam baseadas em fatos e dados apenas. É o chapéu da objetividade. É o chapéu da racionalidade extrema. E, em muitos momentos da vida, seja profissional, seja pessoal, a gente vai precisar usar esse chapéu branco. Se você não tem o hábito, comece a colocar aí um pouco esse chapéu branco. Já o chapéu verde, da cor de sapuril, é o chapéu das soluções. É o chapéu que vai pensar que possibilidades nós temos para resolver esse problema. Ele não vai ficar restrito aos caminhos tradicionais da solução de problemas. Ele vai buscar encontrar as novas soluções. Ele prima por isso, por essa busca de novos caminhos. Ele é o chapéu criativo. Hoje em dia, de Bono diria, é o chapéu de quem pensa fora da caixa. Mas esse termo não era comum lá quando ele criou há tanto tempo atrás. Então o chapéu verde, quem usa o chapéu verde, não precisa absolutamente ser lógico. Precisa ser criativo. Precisa encontrar soluções muitas vezes novas, inéditas. Precisa fazer inovações. É um chapéu extremamente demandado na modernidade. E se você não está acostumado a usar o chapéu verde, para ficar parecido com sapuril, faça isso. Porque pode lhe ser muito útil. O chapéu amarelo é o chapéu dos pontos positivos, o chapéu do otimista, aquele que vai enxergar as oportunidades e vai lutar para agarrar essas oportunidades. É aquele chapéu que vai perguntar quais são os benefícios dessa ideia, dessa situação, que vai querer enxergar um lado bom em tudo. É um chapéu que, além de ser criativo, ele é construtivo. Ele vai buscar as soluções, vai tentar fazer funcionar coisas que parecem muito difíceis. Esse é o chapéu amarelo, que além do mais ainda permite as visões, permite os sonhos, dá espaço para tudo isso, porque tudo isso tem que ter espaço na nossa vida. Volto a dizer, seja ela pessoal, seja ela profissional. Então se você não tem o hábito de viajar um pouco com o chapéu amarelo, de ser um pouco aquariano aí com o chapéu amarelo, faça esse exercício. Faça esse exercício porque pode ser bem interessante. Além de ser um lugar confortável, é um lugar que também vai te ajudar a ampliar a sua visão do mundo. Comecei esse vídeo com o chapéu preto, o chapéu da negatividade, da análise do risco, mas não foi por isso que eu usei, era porque era o único que eu tinha mesmo. Mas vamos entender um pouquinho qual o papel, qual a personalidade que vai usar o chapéu preto. Ele entende que todas as razões lógicas de tudo precisam ser expostas, precisam ser clarificadas. Ele vai avaliar o risco de tudo. Ele vai pensar 2, 3, 20 vezes antes de tomar uma decisão que ele considere arriscada. Ele vai se cercar de todos os cuidados. E ele vai fazer aquele papel de quem fica questionando tudo. Às vezes é chato conviver com alguém que usa o chapéu preto. Mas é importante. Porque se formos um grupo só de otimistas, a gente vai terminar tendo dificuldade com algumas coisas. Porque ninguém vai fazer o papel de botar os pezinhos da gente no chão. E esse papel é papel do chapéu preto. Então, quando você estiver num grupo que as pessoas forem muito envolvidas, muito emotivas, muito otimistas, assuma o papel do chapéu preto. Você vai dar equilíbrio ao grupo. É importante.
Não seja sempre assim, porque é chato quem fica sempre com o chapéu preto. Saiba usar os vários chapéus, tenha uma personalidade múltipla. Isso pode ser muito bom para você. Chegamos então ao chapéu vermelho, o chapéu dos sentimentos. Ferramenta muito ligada à gestão de pessoas, e eu sei que a galera que escolhe estudar gestão de pessoas normalmente é muito ligada aos sentimentos. Então esse chapéu vai valorizar as impressões, vai valorizar as opiniões, o tal do sexto sentido, e muitas vezes vai querer tomar decisões rápidas, porque ele não consegue entender que argumentos objetivos, muitas vezes com números, argumentos quantitativos, são capazes de derrubar a emoção que ele vive. Estão lembrados lá dos conceitos da inteligência emocional? Tem 3 videozinhos aí no canal sobre inteligência emocional. Assista lá e conheça mais um pouco. Então perceba, o chapéu vermelho vai querer suplantar as razões lógicas através da velocidade, porque ele sabe que o nosso cérebro reage primeiro emocionalmente e depois racionalmente. Mas é um chapéu muito bem-vindo. É o chapéu que mais se relaciona com as pessoas, que mais se preocupa com as pessoas que estão no seu entorno. Então se você não tem o hábito de usar o chapéu vermelho, use. Agora, se você já usa o chapéu vermelho no seu dia a dia, sai um pouquinho dele, conheça o outro lado, amplie as suas possibilidades de pensar. Isso é muito bom. E o chapéu azul? Azul da cor que eu estou vestindo agora. Azul da cor da administração. Qual o papel desse chapéu? Como é essa personalidade? É o chapéu que vai perguntar de forma objetiva quais são os nossos próximos passos, qual é a nossa agenda de compromissos, qual a hierarquia dos nossos problemas. É o chapéu que vai buscar essas soluções de maneira objetiva. É o chapéu que vai demandar a sintetização das discussões. Nós não temos tempo hoje para ficar dando volta. Deixa essa coisa de ficar dando volta para suas relações amorosas, se é que você é dessa forma. Mas na profissão, no trabalho, você tem que ser objetivo. Ninguém tem tempo para ficar perdendo. Eu participo de reuniões que muitas vezes poderiam ser resolvidas em metade do tempo, mas as pessoas ficam dando volta, alugando umas às outras sem a menor necessidade, falta de capacidade de sintetizar suas ideias. E o chapéu azul vai exigir isso. O chapéu azul vai exigir controle, controle de resultados, controle de processos. O chapéu azul vai exigir foco de quem está trabalhando, de quem está naquela equipe, tem que ter foco no que faz. E, obviamente, vai exigir conclusões inteligentes e assertivas e, principalmente, não vai abrir mão do controle. Tem que haver controle, não é que tem que estar com ele, mas alguém tem que ter o controle. E tudo tem que ser controlado. Porque o que não é controlado, isso Fayol ensinou pra gente lá nos primórdios da administração. O que não é controlado não é gerenciado. Então, precisamos de controle sempre. E como é que funciona? De diversas formas pode ser aplicada essa ferramenta. Por exemplo, numa dinâmica de grupo, você pode separar por grupos e pedir que cada grupo assuma um chapéu, apresente um problema e que cada um, dentro da personalidade do chapéu e não dentro da personalidade das pessoas que estão ali, apresente quais são as respostas que aquela personalidade teria. Isso vai fazer com que as pessoas saiam da sua personalidade normal e comecem a pensar, a raciocinar com outra personalidade. Isso faz com que expanda a cabeça das pessoas. Se você tiver tempo e oportunidade, faça com que todos usem todos os chapéus. É óbvio que eu me identifico com algum determinado chapéu, você deve ter se identificado com outro determinado chapéu, mas o que importa não é isso. O que importa é que as pessoas com as quais a gente vai trabalhar saiam do pensamento que já estão acostumados com sua própria personalidade e comecem a pensar de uma outra forma. Isso expande a mente dessas pessoas e as torna mais flexíveis, mais capazes de enxergar as possibilidades que estão no seu entorno. De enxergar problemas quando a pessoa é muito otimista, de enxergar possibilidades quando a pessoa é muito pessimista, de enxergar os dados quando a pessoa é muito emotiva, de enxergar as próprias emoções das outras pessoas quando a pessoa é muito ligada aos dados. É para que a gente saia do lugar onde a gente está e passe a usar um outro chapéu, pensar de uma outra forma. Então, alterar a perspectiva através da qual uma pessoa já está acostumada a pensar era o grande objetivo do professor De Bono quando propôs a ferramenta. Já usei várias vezes e recomendo. E se você gostou, eu espero o seu like. Não é não, Sapuril?
Tamo de olho!